Tudo bem, pessoal? Olha aí, chegou quinta-feira após rodada da quarta, e aí nós tivemos o quê? Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, e hoje tem mais brasileiros em ação. Hoje o Timão estará em campo, Fluminense também, ambos pela Sul-Americana, e teremos Copa do Brasil com o encerramento da primeira perna dos jogos das oitavas de final. Encerramento dos jogos de ida, né? Com o Internacional recebendo a equipe do Paysandu. E a nossa pergunta de hoje está relacionada ao São Paulo. São Paulo que perdeu para o Bahia do estádio do Morumbi nesta quarta-feira. Já havia empatado contra a mesma equipe no fim de semana, ou seja, fez 2 jogos em casa contra a equipe baiana e não conseguiu superar o tricolor da Boa Terra em nenhum dos jogos. Pior do que isso, não conseguiu marcar um golzinho sequer. Ontem a equipe estava bastante modificada, né? Não tinha o Hernanes, não tinha o Lisieiro, o Reinaldo também não jogou. Enfim, São Paulo perdeu para o Bahia e agora leva essa desvantagem para o jogo da volta na próxima semana. Lembrando que São Paulo ainda não tem no seu currículo, não tem na sua história a conquista da Copa do Brasil, hein, gente? E pelo jeito já complicou a sua classificação também. Foi o Bahia que jogou muito bem? O São Paulo realmente não consegue dar jeito na Copa do Brasil? Ou o time voltou a se complicar? Lembrando que o São Paulo vem aí de uma vitória sobre o Fortaleza no Campeonato Brasileiro fora de casa, mas aí empatou com o Bahia, depois perdeu para o Bahia, já havia empatado com o time reserva do Flamengo, e aí nós estamos falando de 3 jogos em casa, hein, João? Um empate contra o Flamengo, contra os reservas do Flamengo, o empate contra o Bahia no fim de semana, e agora a derrota para o Bahia também em casa pela Copa do Brasil. O que é que está acontecendo com o São Paulo? Essa é a pergunta da live de hoje para você responder, fazer a sua análise aí sobre o São Paulo, e a pergunta que a gente repassa também para o João Antônio de Carvalho, enquanto eu vou aqui, compartilhando a live do terceiro tempo. Sugiro que você faça o mesmo. Tudo bem, Grande João? abraço, Frank, grande abraço a todos. A pergunta é: o que está acontecendo com o São Paulo? Pode ser. Nada. Nada. Não é nada de diferente que a gente já esperasse. São Paulo é um time que tem as suas limitações. Ontem, por exemplo, o gol do Bahia saiu numa trombada dos zagueiros do São Paulo, do Léo Pelé, que se chocou lá com o Valse, e a bola acabou sobrando para o Elber fazer o gol, né? E o Bahia jogou de novo como jogou no domingo. O Bahia soube marcar muito bem o São Paulo, tanto que no primeiro tempo o São Paulo viveu de chutes de fora da área e de uma cabeçada do Toró, bem defendida pelo Douglas, só isso. Aí no segundo tempo o Bahia começou a se soltar e começou a achar espaço de contra-ataque, porque ele sabia que o São Paulo ia se abrir mais. E o São Paulo estava realmente com desfalques. O Hudson não jogou, o Hernanes não jogou, o Reinaldo ficou no banco e o Antony entrou só no segundo tempo. Tem muita gente falando que o São Paulo estaria priorizando o Campeonato Brasileiro e deixando de lado a Copa do Brasil. Eu não acho. O Cuca falou que não é nada disso. Falou que o Hernanes não estava em boa condição, o Hudson vem com muitos jogos pela frente e por isso teve que ser poupado. Eu não consigo entender como o São Paulo priorizaria o Campeonato Brasileiro, que é muito longo, e ele não tem um grande elenco para garantir que vai chegar para brigar pelo título, do que uma Copa do Brasil. Você está aí a 8 jogos de ganhar um título e já garantir a vaga para a Libertadores, e para o São Paulo, pior ainda, porque é um título inédito. Então eu não vejo dessa forma. Eu não acho que o São Paulo tenha poupado jogadores porque deixou de lado a Copa do Brasil. É que o Bahia realmente jogou bem. Bahia de novo soube prender as principais jogadas do São Paulo. Só depois do gol que o São Paulo pressionou mais, e aí teve 2 chances de gol com o Pato. Uma parou na trave e a outra parou, e a outra acabou passando muito perto, né? Mas foi mais no sufoco. A defesa do goleiro lá no fim, né? Também teve mais uma defesa no fim, né? A primeira foi que passou raspando, teve a da trave e teve a defesa no final, que foi em cima do goleiro. Ele não tirou do goleiro. O goleiro fez uma defesa importante, claro, naquela hora, naquela altura, mas mesmo assim, até o empate estaria de bom tamanho para o Bahia, que vai decidir em casa. Vitória, então, nem se fala. Só não ficou pior para o São Paulo porque não tem o gol qualificado. Porque se tivesse o gol qualificado, o Bahia ia jogar muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo, porque ele poderia ficar sossegado, jogando no contra, e vai jogar no contra-ataque lá também. E o Bahia tem um contra-ataque muito rápido. Já no jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia perdeu umas 2, 3 chances claras no segundo tempo, porque faltou a última bola, o último passe.
ontem acabou achando, não por um jogador do Bahia esse último passe, mas por uma trombada de jogadores do São Paulo, e teve aquele lance no final que poderia matar o jogo e praticamente matar a classificação. Não dá para dizer que o São Paulo está fora, porque 1-0 não é um resultado que você não consiga conquistar. O São Paulo fora ganhou do Goiás e ganhou do Fortaleza, que tem, o mesmo nível que o Bahia. Eu vejo o Bahia superior aos dois, mas tem um time mais entrosado, manteve jogadores do ano passado, mas não foge muito do padrão de Fortaleza e Goiás. O São Paulo ganhou fora de casa. Dá para classificar, mas acho que agora ficou bem mais difícil. E continuo falando, o São Paulo é um time para brigar pela Libertadores apenas. Não vai brigar lá em cima pelo título. Bateu no teto então, São Paulo? Eu acho que é muito cedo ainda. A gente tem que esperar. Primeiro eu quero até me penitenciar, eu quero esperar primeiro a janela de transferências, porque muita coisa vai mudar. A gente sabe que muita coisa vai mudar. Muito jogador vai sair, muita gente pode chegar. O São Paulo mesmo está querendo a contratação desse Dinoni. Danone, sei lá, é um nome desse. Dinani, sei lá. O jogador que joga na Colômbia, né, o argentino que joga na Colômbia, que de repente pode qualificar mais o time, pode trazer... Não é Danone, não, gente. Pode trazer gols para o São Paulo, porque o São Paulo está precisando disso. O Pablo está machucado. Donani, né? Dinani. Que seja. É algo parecido. E o São Paulo precisa de gols. E na verdade a gente fala, o Pato é um bom jogador, mas o Pato nunca foi um grande artilheiro. Ele nunca foi um jogador que terminou a temporada com um número excepcional de gols. Ele é um jogador muito mais para armar o time, para dar assistência, do que propriamente para fazer gol. Então por isso que o Cuca quer desesperadamente um camisa 9, que é um produto tão difícil, tanto que o São Paulo também está correndo atrás de faz tempo, né? É verdade. Olha só, Fernando Gomes, avante palestra, é o Fernando Gomes de Ouro Fino, Minas Gerais. Salve Ouro Fino! Pedro Maravelli, boa tarde, amigos. Boa tarde, Pedrão. A questão é, Cuca era mesmo o técnico ideal para o São Paulo? Acho que não, mas também não saberia indicar qual seria melhor. Mas dos últimos que passaram, apenas o Dorival Júnior fez um papel mediano e digno. Olha, acho que o Cuca vai ter trabalho, mas ele vai conseguir melhorar esse time sim. Grande João, grande Frank, já compartilhei a live aqui, amigos. É o Thiago Dantas, grande Thiagão. Melhor programa esportivo que eu conheço. Que isso, rapaz? Difícil o São Paulo reverter este resultado, hein? E o Renato Gaúcho, hein? Continua achando que o torcedor vai viver de passado, arrotando arrogância e achando que a torcida é boba. Na minha opinião, está forçando a saída para receber a rescisão integral e cobrar o que quiser do Flamengo, já que ele sabe que é o desejo da diretoria do Rubro Negro, né? O João Vitor, vocês precisam entender que o São Paulo perdeu para um time muito bom, um bom time, que vem com uma nova gestão, um novo Bahia, um clube que sofreu durante anos nas mãos de gestores mercenários. Enfim, o Bahia é outro, em termos de gestão e propósito de campo. Acabou o tempo, quem ganhou, ganhou, quem ganhou às custas do Bahia, né? O João Vitor. Mas quando a gente fala do São Paulo aqui, não tem demérito nenhum ao Bahia, não. Muito pelo contrário, o João elogiou aí a postura do time. Eu ontem falei que se o Bahia jogasse da mesma forma, tinha grande chance de sair do Morumbi com um bom resultado. Não esperava a vitória, mas o empate já seria bom para levar para Salvador. E eu fico feliz pelo que ele escreve, porque o Bahia é uma força. O Bahia foi o primeiro campeão brasileiro na Taça Brasil, e é um título que foi reconhecido. O Bahia tem 2 títulos brasileiros. Ele foi campeão em 60 e ele foi campeão também em 88, naquela final contra o Internacional. O time do Bobô, Charles, Zé Carlos, Sandro, Paulo Rodrigues, que era um baita time também, Paulo Robson, meu amigo Corujinha. Então o Bahia é um time de muita tradição. Ninguém ia falar mal do Bahia aqui, não. Eu tenho muito respeito pelo Bahia. O Cleverson Furlan, River campeão da Recopa, hein? O São Paulo não dá sorte na Copa do Brasil, sempre deixa a desejar. E ele diz aqui que foi lambança da zaga. Foi uma infelicidade ali, né? Alexandre Augusto Oliveira, São Paulo já faz tempo que não ganha nada e vai continuar assim por muito tempo. Hudson Nunes, a barca do Vasco tem que sair cheia, hein? E o Campelo sendo o primeiro. Pô, mas é difícil gerir o Vasco da Gama, hein? Estou falando em 10 lá para sair. Né? Edivan Bezerra, meu amigo, falo de Capanema, no Pará. Alô, Capanema, salve Pará.
O São Paulo tem que contratar mais uns 2 jogadores experientes para tirar um pouco a responsabilidade desses jovens que estão começando. Esta é a minha opinião. Obrigado, viu, Edivan? Obrigado a todos aí no Pará. O Maurininho, é isso? O Flamengo contratou quem, hein? O Denis Alexandre de Guzmão, fala do Timão que dá audiência. Daqui a pouco tem jogo contra o Deportivo Lara. O Reuri Pereira, apesar de que eu acho que o São Paulo ainda passa, hein? Pode ser, a gente não está descartando aqui, não está eliminando o São Paulo, né? Mas que ficou difícil, ficou. Ô, João, ainda nos resultados da Copa do Brasil, nós tivemos mais 2 jogos ontem. A vitória magrinha do Palmeiras sobre o Sampaio Corrêa com o time reserva, João. Sei que você tá louco para falar aí desse time reserva do Palmeiras. Eu acho legal. Eu gosto de ver quando o Palmeiras o time reserva do Palmeiras entra em campo, principalmente quando joga o fenômeno. Porque o jogo fica muito engraçado. Fica realmente engraçadíssimo, né? Porque é impressionante. Quando o fenômeno está em campo, é um negócio terrível. O fenômeno que eu falo é o Carlos Eduardo. Porque ele é um verdadeiro fenômeno. Jogador tão ruim de bola, custar 26 milhões, é um negócio impressionante. Eu volto a falar, e olha, me entendam, por favor, quando eu falo em estelionato, eu não estou querendo dizer que ninguém levou dinheiro, sabe? Tem muita gente que erra em algumas escolhas e tudo mais. Agora, no frigir dos ovos, contratar um jogador que teve uma passagem média pelo Goiás, e que estava jogando no Egito, no poderoso futebol do Egito, estava jogando lá, estava chutando bola nas pirâmides, por 26 milhões, olha, quem teve essa ideia é um gênio do futebol, é um gênio, tem que ser aplaudido. Então eu não sei se foi mesmo o Filipão que pediu, se foi o Matos que trouxe, se foi a Dona Leila. Foi pedido do Filipão. Então, olha, me desculpe, mas quer dizer que se o Filipão pedir um jogador que só tem uma perna, o Palmeiras vai lá e contrata? Pô, gerente de futebol, executivo de futebol, tem que ter mais informação, tem que ver se o cara joga ou não. Pô, o cara é muito ruim. Ele é muito ruim, ele perdeu um gol cara a cara de novo, e a bola vem no pé dele, ele não consegue dominar a bola. É impressionante, a bola queima no pé dele. Ele não consegue, não tem domínio de bola. Não parece ser jogador. No segundo tempo ele recebeu uma bola que ele tocou pro meio, mas ele não chutou e nem cruzou, ele não fez uma coisa nem outra, eu não sei o que ele quis fazer. Então, a gente já falou aqui outro dia, quando tiveram aquelas críticas em relação ao Sidão, aquela papagaiada que foi feita pela Globo, mas crítica eu não vou deixar nunca de fazer. Então, olha, o Palmeiras foi muito mal, o Lucas Lima de novo. O Lucas Lima também está sendo um arremedo de jogador, ele não consegue, nem contra o Sampaio Corrêa, com todo o respeito, o Lucas Lima consegue jogar futebol, ele parece que se esconde pro jogo. E por isso que, por exemplo, alguns jogadores ganham moral com o Felipão, como é o caso do Daverson. O Arthur ontem ficou muito preso, talvez porque ainda está muito tímido no time, não ganha quase chance, né? Não joga muito. Mas você viu quando o Daverson entrou? Ele foi atrás da bola, foi buscar jogo, sabe, trombava com um zagueiro, sabe, não esperava, não ficava, sabe, ia em cima da marcação, subia a marcação. Então é isso. Sabe o que me dá a impressão? Que o time reserva do Palmeiras está acomodado. Sabe, no ano passado, quando o Filipão chegou, ele fez aquela divisão de 2 times, e olha, ainda tinha dúvidas em um time e no outro, porque foi feito muito em cima da hora, com os campeonatos em andamento. Agora não, todo mundo já sabe qual é o time titular do Filipão. Talvez até uma ou outra dúvida nas laterais, de repente. Ele já teve como titular o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa, e na outra ele já teve como titular o Mike e o Marcos Rocha em alguns momentos. Mas de resto, o time titular dele está completamente feito já. O que não é demérito nenhum para esse time também, porque quando começarem as competições a funilarem, esse time vai jogar o Campeonato Brasileiro. Esse time que jogou ontem é o time que vai jogar o Brasileiro, com algumas mudanças, claro, vai voltar o William, vai voltar o Ricardo Goulart, vai voltar o Scarpa. Algum desses jogadores pode ganhar a posição no time titular e alguém do time titular pode vir para o time reserva. Por exemplo, o Rafael Veiga, não acredito que com o Goulart voltando, com o Scarpa voltando, ele vai continuar sendo titular. Então ele vai voltar para esse time suplente. Mas esses jogadores têm que entender que eles serão os titulares, eles serão os jogadores que vão defender o título brasileiro do Palmeiras. E parece que eles não entenderam isso, eles estão jogando com uma baita má vontade. Deu essa impressão ontem. Olha, eu estou imaginando que na janela de transferências o Palmeiras vai tentar arrumar clubes aí para Borja, para Lucas Lima,
para esses jogadores tentarem se recuperar de alguma forma, porque não é que há desinteresse. O Borja não, né? Agora nem a oportunidade dele já virou terceira opção, né? Mas assim, o Lucas Lima parece que perdeu completamente o encanto, parece acomodado, né? Ele perdeu espaço para o Ricardo Goulart, para o Gustavo Scarpa, para o Rafael Veiga. Ele é a quarta opção hoje do time do Palmeiras. Então assim, é complicado. E eu vou te falar, se ele dormir mais um pouquinho, o Guerra vai passar na frente dele. E se bobear... O Guerra, assim, que não joga, nem, que é outro também que eu acho que eles vão procurar espaço para ele aí na janela. Se bobear, avança o Moisés. Se bobear, ainda avança o Moisés para a posição dele, né? Porque é impressionante. Que o time parece que está acomodado, sabe? Parece que eles sentiram que não vão ganhar a posição mesmo. Aí estão aí jogando, fazendo aquele arroz com feijão. E outra coisa, se o treinador sentir também que esses jogadores, mesmo estando assim no time B ou no time reserva, não tem a dedicação para jogar nesse time, vai ser o primeiro também a tirar e falar, tem que tirar, quer sair fora. Olha, Lucas Pessoa, o São Paulo continua o mesmo do Paulistão. É que no Paulistão o nível de jogo é muito mais baixo. O Ituano ou Bahia? O time do São Paulo tem que reaprender a disputar Copas, vem sofrendo aí sucessivas eliminações, né? Só no mata-mata venceu o Palmeiras aí na semifinal. O Thiago Dantas, João e Frank, ao São Paulo estaria faltando uma comissão técnica mais eficiente. O Cuca ontem declarou abertamente que Hudson, Hernanes e Antony pediram para não jogar por cansaço. Isso é normal para vocês? Não, para mim não é normal. O jogador, eu acho que ele treina e tem condicionamento, inclusive até pelo auxílio da tecnologia hoje, ele tem condição de jogar 2 vezes por semana. Aliás, jogador que não tiver condição de atuar 2 vezes por semana, num nível aceitável, tem que fazer outra coisa, porque sempre foi assim, né, o futebol. O Laerte Barbino Júnior, a CBF fez certo em manter o Vadão no comando da seleção feminina para comandar na Copa do Mundo, porque ele tem 9 derrotas em sequência e ele não tem experiência no futebol feminino. Ou o Marco Aurélio Cunha está dando um prêmio para ele porque foi campeão do Rio São Paulo pelo São Paulo. Não, acho que não tem nada a ver. O Vadão saiu, veio a Emily Lima, né? Depois ela saiu também, chamaram o Vadão de volta. Acho que não tem nada a ver aqui. Aqui, às vésperas da Copa, com uma sequência, vai trocar a comissão técnica também, né? Não tinha como. O Vadão fez um trabalho bom com essa seleção na Olimpíada, né? Conseguiu chegar até a disputa de medalha de bronze e já era uma seleção envelhecida, uma seleção que não teve grande renovação. Vamos esperar. Eu acredito que a participação vai ser difícil, vai ser complicada. Eu não sei não, corre até o risco de cair na primeira fase, que seria muito ruim para o futebol feminino. O Denis Alexandre de Guzmão, frango do goleiro, tá falando do gol do Moisés, né, no Palmeiras, foi frango mesmo. O Josmar Silva, SP, a Série B é logo ali, hein? O Maurilinho, fala do Flamengo. O Alexandre Augusto Oliveira, queria saber o que vocês acham sobre o Bozelli no Timão. Será que ele vai jogar bem? Queria a opinião de vocês. Aliás, ontem foi aniversário dele, do Mauro Bocelli, e eu acho que ele precisa de um tempo aí de adaptação. Não tem correspondido, né, nos últimos jogos, por isso até perdeu espaço aí, principalmente para a evolução do Wagner Love, que sempre foi um jogador importante para o Corinthians. O Wagner Love dos 3 é o melhor tecnicamente. Isso não se discute, como também não se discute que dos 3 o pior tecnicamente é o Gustavo. É um jogador que tem um baita tempo de bola no cruzamento, né, na bola erguida, mas tecnicamente por baixo ele não é um talento, né, e está provando isso. Ele começou a toda, teve a contusão, mas não é melhor jogador que o Wagner Love. O Wagner, apesar de ser já experiente, já meio veterano, é um jogador que tecnicamente ele sabe jogar dentro da área, sabe jogar fora dela. E o Bozelli é um jogador que também sabe tocar na bola, mas sabe, não explodiu até agora. Ele fez alguns bons jogos, mas a maior parte dos jogos ele esteve abaixo do que ele podia render, e a gente já teve isso diversas vezes, foram jogadores que vieram de outros países para cá e que não conseguiram se adaptar. Isso é comum, não sei se vai ser esse o caso do Bozelli, mas por enquanto está aparecendo isso. Tem nego que não se habitua, não se acostuma em 6 meses, em 4, 5 meses. O Valdívia, a galera do Palmeiras idolatra o Valdívia, esquece que ele ficou quase 2 anos na reserva. Lucas Pessoa, o Carlos Eduardo é fraco, ruim, horrível. Felipão pediu ele por causa do 1 contra 1 e ele tem medo do 1 contra 1. Palmeiras titular e o reserva são bons.
O único problema do grupo, os problemas, né, são Borja, Carlos Eduardo e Lucas Lima. Não se esqueça que Goulart, William e Scarpa estão fora. Aí teremos Rafael Veiga, Zé Rafael de reservas. Depende de como eles estarão também até lá, né, Lucas? E o engraçado... O João falou tudo isso aí que você falou. E o engraçado disso é que eu vejo mais futebol no Felipe Pires. Não é uma maravilha, vamos colocar aqui, não é nenhum Garrincha, nenhum Jairzinho e tal, mas eu vejo mais futebol nele. Só que o Felipão cisma com o Carlos Eduardo por isso. Foi ele que trouxe, ele vai morrer com o Carlos Eduardo, quando tiver chance ele vai colocar o Carlos Eduardo e aí o Palmeiras é que se prejudica. Thiago Dantas, João e Frank, hoje é dia de tortura, em assistir o Timão jogando no esquema 11-0-0 e ouvir o Carille filosofando depois do jogo. Vamos falar do Corinthians na sequência. Só para encerrar aqui a Copa do Brasil, Grêmio 0, Juventude 0. Na realidade, Juventude 0, Grêmio 0, partida de ida, João. E o jogo 0 também. Jogo fraquinho, a gente foi procurar melhores momentos e praticamente não teve, né? E o Renato Gaúcho continua com a sua empáfia. Olha, não vou dizer, a gente não pode ficar falando isso, que o técnico está querendo sair, está forçando a saída. Eu vejo de outra forma, eu vejo que o Grêmio mudou muita coisa, o Grêmio não se reforçou a contento, e hoje o Grêmio está buscando um novo time e com uma base formada por muitos garotos. E você sabe, Frank, que garoto, quem está subindo para o time principal, eles não têm ainda, de repente, aquele estofo, aquela condição de segurar uma fase. Então você vê, Tony Anderson, Tarciano, o Tony Anderson estava no Atlético Paranaense, mas estava jogando também no começo da temporada. Tem o Tarciano, tem o Matheus, volante, tem o Alisson. Então, é muita gente nova que foi lançada no time e saíram jogadores importantes. O Ramiro era importante no esquema do Renato. Então, mudou muita coisa. O Renato ainda não conseguiu montar um time e é preocupante. A sorte do Grêmio é que esse 0-0 aí que ele conseguiu, vai decidir em casa e tal, mas a sorte é que não tem gol qualificado. Porque do jeito que a coisa anda, o Grêmio com dificuldade para fazer gol, se o Juventude fizer um golzinho no Olímpico no jogo de volta, né, na Arena, pode complicar o Grêmio. Eu não garanto a classificação do Grêmio, não. É superior, tem, 70% mais de chance, mas se fosse com um gol qualificado, o Juventude podia arrancar um empatezinho de 1-1 e ficar com a vaga. Denis Alexandre de Guzmão, muito mimimi hoje em dia. Benedito Reis, campeonato longo, ainda muita coisa vai mudar. Quem está na ponta hoje pode estar lá embaixo amanhã. Falando do brasileiro aqui, né, Benedito? O Maurilinho Cabuloso, pergunta se a gente só fala de time de São Paulo. Não, a gente fala de todos os times aí. O Jorge Pacheco, Dali Inter. E aí o Maurilinho de novo, fala do time do Rio de Janeiro também, calma, irmão. Nós estamos aqui passando os jogos, acabamos de falar de 2 times do Rio Grande do Sul, tendo informação a gente fala, nós estamos falando dos jogos. Aliás, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil continua no Sul, hoje tem o Internacional contra o Paysandu. Favorito, o Inter ele não virou o fio como o Cruzeiro e Grêmio viraram. O Inter está se mantendo, apesar de não ter conquistado o Campeonato Gaúcho, mas ele está numa linha tranquila. O Inter está numa linha tranquila, é lógico que sempre tem uma pressão extra, né? Mas está indo bem. Começa hoje a Copa do Brasil, né? E está indo bem na Libertadores, o Campeonato Brasileiro também começou num bom nível, num alto nível. Então o Inter ele não virou fio, ele está muito bem dirigido pelo Odair. É isso aí. Na Sul-Americana nós tivemos a vitória do Botafogo 1-0 jogando fora de casa sobre o Sol de América, né? Resultado importante porque foi fora de casa. Importante porque o Botafogo correu o risco de sofrer o primeiro gol, o jogador do Sol de América bateu um pênalti na trave, aí teve o jogador paraguaio que foi expulso. Aí o Botafogo com 1 a mais começou a dominar o jogo e o Eric fez o gol no segundo tempo. 1-0, resultado que tranquiliza o Botafogo. Acho que não tem perigo não tem risco o jogo de volta. E para os brasileiros hoje, 7h15 da noite tem o Corinthians contra o Deportivo Lara. Mamãozinho com açúcar, né? 7-2 no ano passado contra esse mesmo time. Achei que já era o palpite de Não, hoje. 7-2. Não, aí também é demais, né? Porque aquele jogo lá, o Carille coloca todo dia esse jogo para os jogadores não fazerem o mesmo. Não repitam isso. Isso aí não é comum nos times do Carille. Aquilo lá foi um aborto da natureza. Porque o futebol venezuelano hoje está muito fraquinho, sabe? Problemas. Tiveram problemas para chegar aqui. O Corinthians teve problema para fretar voo para chegar lá no jogo de volta, né?
Então é triste, a gente fala, e quando a gente fala triste a situação do povo da Venezuela, a gente engloba o futebol, é evidente. Claro que o futebol é menos importante do que as pessoas estão passando lá, mas a gente aqui fala de futebol, então a gente tem que falar da situação ruim. O Lara, principalmente, terminou em 14º campeonato venezuelano, perdeu do Zulia no último domingo, na última rodada. Então é um time que não tem grandes nomes, tem o Miers, zagueiro paraguaio, que já é experiente, tem o Caicedo no meio campo, o jogador também tem uma certa experiência, mas não assusta. É jogo pro Corinthians golear, 1-0. O Léo Silva, o Palmeiras tem muitos jogadores sobrando em muitos setores, aí fica ruim com gasto com jogadores sem utilidade e ruim também para esses jogadores que têm uma carreira comprometida no banco de reservas ou nem isso. O Davi Máximo Alves, por que o Corinthians não vai atrás do Lucas Lima, hein? Por que não? O Rei Aro, de Muritinga do Sul, em São Paulo, abraços, estou curtindo vocês, obrigado, compartilha aí também com o pessoal. Bom, e tem também o Fluminense às 9h30 contra o Nacional da Colômbia. Teoricamente seria um confronto muito mais equilibrado. Sim, né? Teoricamente. O Fluminense pegou o maior problema dos brasileiros nessa fase da Sul-Americana. O Fluminense ganhou alguns reforços, né? Escreveu aí o Alan, escreveu o Ganso, que não estava na primeira fase, né? Mas vai pegar um adversário difícil. O Atlético Nacional é um bom time, é dirigido pelo Paulo Autuori, que esteve no Fluminense recentemente, ficou 5 meses como diretor, na gerência, mas saiu porque a situação lá também não é das melhores, né? Eu vejo o Fluminense bem com o Fernando Diniz, eu gosto do estilo do Fernando Diniz, principalmente ele ganhando experiência, maturidade, para não querer ser aquele time que só ataca, só fica tocando bola, que tem alguns momentos que você não pode fazer isso, tem alguns momentos que é bicão para frente, o futebol é assim, não dá para fugir disso. Então tem que mesclar um pouquinho, mas o Fluminense gosta de ter posse de bola, enquadrou aí o Cruzeiro 2 vezes, perdeu uma por 1-0, mas chutou 20 bolas a gol, ganhou a segunda por 4-1, que é essa garotada que está aparecendo aí, o Marcos Paulo, o João Pedro, que vem daquela base fantástica de Xerém, né? Isso aí também dá um gasto pro Fluminense, né? Que não gasta tanto de contratação e depois acaba vendendo. Esses 2 jogadores já estão vendidos, estão negociados já. Então vão ficar mais 1 ano e meio, até 2020, mas já estão negociados, estão vendidos já. Então eu vejo o Fluminense favorito para hoje, mas para o confronto vai ter que jogar muito no jogo de volta. Alexandre José da Silva Almeida, boa tarde, um grande abraço, abração, Ale. O Lucas Pessoa, o que está acontecendo com o Grêmio? Cada dia pior, está na zona do rebaixamento do Brasileiro e se bobear pode se complicar neste campeonato, a Copa do Brasil ou o Brasileirão, mesmo, quer dizer. Ou vocês acham que não? Que ele consegue ainda ir atrás da briga pelo título? Olha, não pode ficar com aquele discurso, precisamos reagir e nunca reagir, né? Ronaldo Júnior, boa tarde, é o Júnior de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Muita chuva aqui e frio. Será que foi o que deixou o Grêmio jogando tão mal ontem? Nada, rapaz, o Grêmio está habituado também com isso aí, né? Diego Ramos, tem alguma informação sobre Gil e Renato Augusto e o Thiago Neves? Vai Corinthians. Pô, esse trio aí, caramba, hein? Não tem não. O Davi Máximo Alves, Thiago Dantas, um está respondendo para o outro aqui. A informação do Thiago Neves é do Oswaldo Pascoal, lá da Fox, nosso companheiro, né? Informa aqui também o Rodrigo Garcia. Obrigado, viu, Rodrigo? Ele tem sempre uma bomba, ele escreve assim, tem uma bomba para você e tal. Legal, obrigado, viu? Obrigado aí pelo carinho de sempre conosco. E na Recopa Sul-Americana, no primeiro jogo, no jogo de ida lá na Baixada, o Furacão venceu 1-0. Venceu, o River Plate. Venceu e jogou bem. Jogou bem, né? Legal. O River começou melhor. O River começou melhor, começou forçando o Atlético a ficar mais no campo de defesa, só que aos poucos o Atlético foi entendendo o jogo e começou a soltar os laterais, o Jonathan Renan Lodge, que é muito bom jogador, o Bruno Guimarães, que é um baita jogador, baita talento, começou a lançar, porque o Bruno agora está jogando mais solto, ele vinha jogando como segundo volante, ele está jogando na meia agora, ele está na posição que era a do Rafael Veiga no ano passado, no Furacão, né? E tem um talento muito grande, tanto que tinha gente ontem da Europa assistindo o jogo do Atlético para assistir o Bruno, né? Aí começaram a lançar Nicão, Rony, aí o Atlético foi enquadrando o River foi se retraindo e saiu o gol do Marco Ruben, que é um grande artilheiro, não sei porque que ninguém pegou esse Marco Ruben antes, porque o Santos até tentou, mas ele não acertou com o Santos, mas o Atlético acertou em cheio, é um artilheiro nato, um jogador que faz muito gol, né? E no segundo tempo o jogo foi morno, o Atlético continuou dominando mais a bola, mas o River fechou.
O River não quis arriscar para não tomar um segundo gol e levar uma diferença ruim para o jogo de volta. Está em aberto porque no Monumental de Nunes o River é um baita time, tem vários bons jogadores e vai pressionar o Atlético Paranaense. Não vou dizer que o Atlético não tem chance de sair de lá com o título. Tem sim, o empate pode acontecer, mas vai ser muito difícil. Olha o Jardel aqui. Boa tarde, quem deu esse nome aí? Pelé pro Léo Pelé. O cara não joga nada, não acertou um cruzamento e ainda deu um gol de graça. Rapaz, ele até pediu para ser chamado só de Léo, porque ele não gosta realmente. Mas é por causa da fisionomia, né? Não é por causa do futebol. Não é do futebol. Não é do futebol, longe disso. Pô, coitado do garoto. Todo mundo quer chamar de Pelé, eu já vi essa história. Quando o Pelé, não sei se você é mais jovem, quando o Pelé parou em 74, no Santos, depois ele voltou a jogar pelo Cosmos ainda, o que apareceu de novo Pelé, sabe, todo ano tinha um novo Pelé. E aí todos esses jogadores acabaram sucumbindo e não viraram absolutamente nada. Tinha o Luiz Carlos Feijão, que ele foi chamado de novo Pelé quando o Pelé ainda jogava. O Washington, que era um talento nato, jogava no Guarani de Campinas, foi até para a seleção de novos, disputou a Olimpíada de 72, mas depois sumiu, foi jogar no Vitória, foi jogar, sabe, em outros times. Curitiba. Então, essa história de novo Pelé existe faz tempo, mas esse não é pelo futebol. É que procura achar na internet uma foto do Léo Pelé. O Léo Pelé é mais parecido que o Pelé do que o Pelé mesmo. Ele parece o sósia do Pelé. Tem aquele sósia do Pelé. O Léo Pelé parece o sósia do Pelé. Ele é mais parecido com o Pelé do que o próprio Pelé. Um negócio impressionante. Hoje em dia, entende? Ô João, e uma última aqui do futebol. Hoje tem decisão na Copa do Nordeste, o primeiro jogo, né, entre Fortaleza e Botafogo. Tem algum favorito essa decisão aí? O Fortaleza é melhor, é um time de Série A. O Botafogo da Paraíba, óbvio. O Botafogo da Paraíba vem fazendo uma boa campanha até. Está bem na Série C. Está na Série C, faz uma boa campanha. Líder da chave dele. Mas o Fortaleza é favorito. O que deixa o confronto mais equilibrado é que a volta vai ser na Paraíba. Então, se o Botafogo conseguir fazer hoje um bom jogo, conseguir arrancar um empate ou perder de pouco, leva a decisão em aberto para sua casa e com certeza vai ter um público enorme. Lá em João Pessoa, o 13 que é de Campina Grande. Vai ter um público enorme. Então, é aberta a decisão, mas o Fortaleza, para mim, é favorito. É isso aí, o Alexandre José da Silva lembra que até o Cláudio Adão também foi chamado de novo Pelé. Um monte. E ele foi novo Pelé para um monte de time, né? Os 57 times que ele defendeu na carreira. Ô João, tem destaque olímpico aí? Bom, fala de vôlei, de basquete. No basquete, hoje, 2 grandes jogos, né? As partidas de número 2 da decisão da NBB e da decisão da Liga Ouro. Na NBB temos o Franca jogando contra o Flamengo. O jogo vai acontecer no Pedrocão, às 20 horas. É o segundo jogo da série decisiva. O Flamengo ganhou a primeira no final de semana. E na Liga Ouro, São Paulo contra a Unifacisa da Paraíba. A gente falou de João Pessoa, do Botafogo, lá também a Unifacisa é de João Pessoa, né? São Paulo joga hoje às 20 horas de novo no Morumbi. Perdeu o primeiro jogo por 81-72 e tem que ganhar hoje, para depois fazer 2 jogos lá na Paraíba. Se não ganhar hoje, a coisa fica muito complicada para o time que é treinado pelo meu grande amigo Cláudio Mortari, né? E no vôlei, Liga das Nações, ontem o Brasil pegou a República Dominicana e perdeu por 3-1. Muita gente vai falar, nossa, República Dominicana é uma seleção que vem crescendo muito nos últimos anos, já teve vitórias contra o Brasil em outras temporadas, e o Brasil está jogando com uma seleção absolutamente jovem. 8 jogadoras pediram dispensa por vários motivos. Então o Zé Roberto está remontando o time. Então não foi nenhum resultado surpreendente. Tanto que a República Dominicana já tinha vencido na primeira rodada também a Rússia, que ontem ganhou da China por 3-1. Você ainda destacou aqui. E o Brasil joga, hoje, é o terceiro jogo desse quadrangular. O Brasil hoje pega a Rússia, que é um adversário difícil também, e a República Dominicana vai pegar a China, que é outra seleção que está em formação. Então, nada de excepcional essa derrota, é de assustar, não a derrota, e sim a formação de um novo time às vésperas daí de uns Jogos Olímpicos. Então, tomara que o Zé possa contar com metade dessas jogadoras que saíram, tomara que pelo menos metade delas possa voltar até a Olimpíada de Tóquio. E no masculino, o Brasil venceu o Canadá de virada por 3-2, jogo amistoso que aconteceu no Taquaral. E lá em Antalya, na Turquia, estamos tendo a etapa da Copa do Mundo, lá da Turquia, de tiro com arco.
E o Marcos Vinícius da Almeida era o único brasileiro que ainda sobrava. Ele foi eliminado nas oitavas de final. Ele foi para a fase de mata-mata, a fase de 16 avos, ele conseguiu a classificação na primeira partida. Aí na segunda ele disputou com o chinês e acabou perdendo por 6-2. E está fora o Marcos Vinícius de Almeida, que é o grande nome brasileiro na modalidade, né? Já foi, inclusive, já teve até a medalha em Jogos Olímpicos da Juventude. Boa, João. Ó, é o seguinte, gostou da nossa live? Deixa uma curtida aí, deixa um like maneiro pra gente, compartilhe sempre a live aí nas suas redes sociais também. Siga o Terceiro Tempo, @Terceiro Tempo, Instagram, Facebook, Twitter, tá bom? E o nosso canal no YouTube é o Terceiro Tempo TV, hein? Atenção, daqui a pouco com presentinhos aí pra vocês, porque nós estamos atingindo metas, tá bom? E aí tem sempre aquela lembrança pela força que vocês têm dado aí pra gente, tá certo? Inscreva-se lá no nosso canal, Terceiro Tempo TV. Não esqueça de acionar o sininho para você receber notificação de tudo aquilo que a gente produz a partir aqui da redação da Avenida Paulista, tá bom? A gente volta amanhã para falar mais do jogo do Corinthians, do jogo do Flusão também, e como é sexta-feira, para projetar a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, tá bom? Ponto final aqui na nossa live. Valeu, João. Valeu, Frank. Valeu a todos.